Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Hortazei, proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa aulinha de hoje eu vou ensinar para vocês essa capa aqui, ó, com enchimento para assento de elevação. Essa capinha hoje é referente ao assento da Voyage 22 kg a 36, lembrando que ele pode ser que essa capa sirva para outros tamanhos também, tá? Respeitando, tamanhos não, desculpa, marcas, né, gente? Lembrando que vai depender aí do peso também que suporta essa cadeirinha, é o tamanho referente a ela, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aprender! Bem, galerinha, então na nossa aulinha de hoje eu vim trazer para vocês uma aula de uma capinha de assento de elevação. O modelo desse assento que eu tô fazendo hoje aqui é o de 22 kg a 36, mas eu acredito que dê da marca Voyage, tá? Mas eu acredito que essa capa, ela dê para assentos a partir de 15 quilos, eu acredito. De 15 a 36 eu acredito que dê, tá bom? Esse molde, ele vai ficar disponível para vocês conferirem no meu catálogo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? No meu site vocês vão conseguir encontrar ele lá, o valor, tal, a forma de vocês comprarem esse molde, tá bom? Essa versão aqui hoje eu não tenho ela gratuita, tá, gente? Somente na versão paga. Mas aqui eu fiz algumas, eu tirei esse molde com base nesse assento, ok? Então, se você tiver uma capa aí também quiser reproduzir, você também pode estar reproduzindo na sua casa, tá? Mas o molde pronto, ele vai estar disponível para venda. Lembrando que, se você tem interesse em receber molde todo mês dos meus projetos pagos aí por um valor simbólico, é só você se tornar membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso todo mês a um molde diferente no nicho infantil, tá? Que pode ser... Nosso carro-chefe aqui no canal são os sapatinhos de bebê, mas nós também temos os itens para bebê conforto, cadeirinha, nós temos os colchonetes, nós temos as roupinhas de bebê. Então todo mês eu disponibilizo aí o molde que você ia pagar no meu site entre 15 e 50 reais, ele sai um molde por mês gratuito para quem é membro aqui do canal. Se você já é membro, é só você acessar na aba assinaturas aqui do canal, que terá postagem com o link para vocês estarem baixando o molde de vocês mensal, tá bom? Então todo mês tem um molde diferente que é colocado ali na aba assinatura para você que já é membro, tá? Para você que deseja se tornar membro, é só clicar aqui embaixo em seja membro, ok? Bem, dando continuidade, aqui eu já deixei preparado as laterais. Isso aqui é a parte das laterais da minha cadeirinha, do meu assento de elevação, tá? Eu corto ele para as duas laterais, então corto duas vezes no tecido principal. Eu já deixei aqui o meu forro estruturado, o meu forro tô usando um TNT grosso, estruturei ele com manta acrílica, tá? O tecido principal que eu tô usando é tricoline. Então essa aqui são as laterais, ó, essa é a quantidade que a gente vai precisar. Eu preferi estruturar o meu forro, tá bom? A parte principal, que é a parte de cima, vocês não vão conseguir ver inteirinho aqui, porque a altura não vai dar, acho que aqui na câmera. Mas, ó, essa aqui é a parte de dentro do nosso assento, a parte onde a criança vai sentar aqui e se acomodar, certo? Aqui tem uma emenda, gente, mas não necessariamente você vai precisar fazer essa emenda, tá? Eu só fiz porque eu não tinha tecido suficiente, o tecido que a cliente gostou só tinha o resto, então eu tive aqui que fazer esta emenda, mas não necessariamente você precisa, você pode fazer o recorte dele inteiro. E o molde na versão paga, né, ele vai vir assim, tá? Com a dobra do tecido, para vocês estarem fazendo aí o recorte da peça, tá bom? Então ele vai vir assim com a dobra, vocês colocam aqui em cima, lembrando que é na folha de A4, tá, gente? Então vocês vão precisar imprimir e montar. Quando a folha for em horizontal, vocês imprimem ela na vertical, mas na hora de unir vai ser na horizontal, só para explicar para vocês, tá? Porque algumas pessoas às vezes não conseguem entender que o molde ele vem imprimir na vertical, mas às vezes na hora de montar
você tem que virar a página na horizontal, tá bom? Então tá. Ficou assim, como eu falei, eu tive que unir e rebater aqui o meu tecido, mas só porque eu não tinha quantidade suficiente. Tanto que no meu forro, como eu fui lá, comprei o forro, né, que é o meu TNT grosso, ele tá inteiriço aqui, tá bom? Ok? Então é o seguinte, primeiramente, tá? Nós precisamos unir as nossas partes do forro com o tecido principal. Aqui você pode fazê-lo de duas formas. Ou você costura, né, toda a sua parte direito e todo o seu avesso e depois você desvira e encaixa os dois, para que não fique nenhuma costura à mostra, tá? Ou você já pode unir o seu tecido estruturado aqui, ou o seu tecido de forro, ó, unir aqui também, e já ir fazendo as costuras de encaixe, tá? Vamos supor que aqui já está unido, porém, por dentro ele vai aparecer uma costura, tá? É óbvio. Agora, se você fizer dessa forma, todo o tecido por fora ser costurado e depois você encaixa o outro por dentro, tá? Você vai embutir todas as costuras, ok? Mas eu vou deixar essa parte a critério de vocês. Eu vou fazer da forma mais fácil aqui, que é unindo o meu tecido externo com o meu forro, tá bom? Então, para isso, é só eu alinhar aqui os dois juntos, tá? E fazer essa costura, tá? Essa união deles. Ok? Com as partes todas encaixadas agora, né? Então, aqui tem uma camada do meu tecido principal, uma camada de manta acrílica e outra aqui do meu forro, que é o meu TNT grosso, tá bom? Quem quiser utilizar aí manta R1, manta R2, a manta R2 você já pode pressionar os dois junto, que ela tem cola dos dois lados, né? Mas aqui eu usei a manta acrílica comum, que ela é mais barata, também é mais usual desse tipo de acolchoado, tá? Bem, agora é o seguinte, ó, já tô posicionando frente com frente, e essa aqui é a minha lateral e o meu corpo principal da parte de cima. Aqui nós vamos encaixar bonitinho, alfinetar. Enquanto eu alfineto, eu vou convidando você que tem vontade de receber todo mês um molde dos nossos projetos pagos aí, por apenas R$ 7,99 você já tem acesso a esse benefício. Todo mês tem um molde diferente lá na nossa área de membros, tá? Para você que já é membro, é na aba assinaturas, você consegue ter acesso ao seu molde mensal, tá? Esses projetos aí que você ia pagar entre R$ 15 e R$ 50 reais, sai gratuito um molde por mês do nosso nicho infantil. Vale a pena você conferir em Seja Membro. Bem, meus amores, ó, agora é o seguinte, eu vou levar pra máquina e eu vou costurando. Ah, a cara fica desse jeito a parte de trás? Fica. Depois vocês vão entendendo conforme a gente vai costurando, tá? Ó, a gente vai costurar aqui todo, tá? E quando chegar aqui, ó, nós vamos começar a ir adaptando essa parte aqui nesta curva da lateral, tá? Então, vocês vão adaptando ele até finalizar aqui, ó, até chegar no final, tá bom? Dessa parte aqui da aba lateral. Bem, galerinha, ó, ficou assim a minha costura. Lembrando que eu costurei essa parte aqui fica em aberto mesmo na parte de trás, tá? Ó, recortei o excesso que vira ficar aqui, ó, vocês podem até dar um piquezinho. Se vocês usarem malha, ele vai se adaptar melhor, tá bom? Mas a cliente escolheu esse tecido, então eu fiz com este, tá? Ó, ele fica com essa partezinha aqui, ó, mais funda. Por quê? Porque a gente adaptou costurando aqui naquela volta que eu falei pra vocês, né? A gente foi acompanhando o desenho da capa. Quando eu desviro, eu faço igual dos dois lados. Os dois lados é a mesma coisa, tá? Então, já fiz do outro lado, já desvirei, inclusive, minha peça. Porque eu sempre indico, olha, gente, eu indico vocês, a quando for fazer esse tipo de trabalho pro cliente, se não for um cliente virtual, assim, né? Se for um cliente, por exemplo, da sua cidade mesmo,
você ter a possibilidade de usar o assento para estar o tempo todo experimentando, adaptando, porque às vezes uma margem de costura pode fazer diferença, tá? Aqui esse molde eu fiz com a margem de costura para 1 centímetro, né? Então é uma margem de costura bem grandinha, tá? Mas às vezes vai depender aí também da forma com que você cortou o seu tecido, elasticidade, tá? Então eu gosto da cliente trazer sempre o assento pra gente experimentar. Na hora de vestir, se você estiver usando tricoline, como eu, sempre vista os bracinhos ao mesmo tempo, tá bom? Para não correr o risco de vocês rasgarem aí, descosturarem alguma parte da capa, tá bom? Ó, puxo ela bem aqui. Ela não vai adaptar tão bem quanto uma malha, porque a malha realmente ela vai se adequar, né? O tricoline ele não cede. Tá bom? Por isso que eu faço normalmente ele uma capa um pouquinho mais larga, até inclusive, tá bom? Agora aqui a cliente pediu pra mim aumentar esse reforço aqui de enchimento com um enchimento pra travesseiro, tá? Igual esses que a gente usa pra naninha, pra ursinho. Então, eu vou fazer uma costura, gente, aqui, ó, sabe? Eu vou marcar e vou fazer uma costura bem na marcação aqui, aonde eu vou colocar um enchimento. Tanto que aqui no fundo, ó, eu não fechei no forro. Esqueci de comentar essa parte com vocês, mas eu não fechei essa parte, porque aqui eu ainda vou colocar um reforço nesse assento, né? Pra que ele não fique tão sequinho assim, porque só a manta não é o suficiente. É bom colocar mais alguma coisinha aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar mais um reforço, principalmente nessa parte do assento aqui. Eu posso também estender para as pernas, se quiser, mas o mais importante é essa parte onde vai o bumbumzinho da criança, tá bom? Então, agora eu vou fazer minha marcação aqui, né? E passar a costura na onde a gente vai fazer a marcação. Peguei meus giz aqui de lousa branco mesmo. E, ó, vou fazer a minha marcação até onde que eu vou colocar minha costura, tá? Indico vocês a usarem esse tipo de giz, o giz branco mesmo, colorido, é só para cortar às vezes na parte de dentro, porque a parte externa, se você for marcar, o ideal é você marcar ele com o giz branco, porque você consegue só dar umas batidinhas nele e ele sai. Eu vou fazer uma outra marcação aqui, para simbolizar até onde vai o meu enchimento, tá bom? Que meu enchimento vai só até aqui. E, inclusive, tem uma outra parte aqui do assento, que ele tem uma bolinha aqui na divisão das pernas, em que eu vou diminuir a quantidade de enchimento aqui, tá? Então, vou fazer mais um risco. Carla, isso vai estar marcado no molde? Gente, ó, isso não vai estar marcado no molde, tá? Porque isso vai de mãe para mãe. Esse detalhe aqui, ele não é um detalhe obrigatório, é opcional. Vai valorizar mais a sua peça, vai ajudar mais a cliente ali, né? Vai gostar mais do seu trabalho, porque vai ter um enchimentozinho, mas não necessariamente você precisa fazê-lo, tá? Vai de pessoa para pessoa, tá bom? Então aqui principalmente eu vou estar colocando. Se você quiser, você pode até, ó, pôr enchimento em tudo e simbolizar a costura a partir daqui, ó. Fazer essa costura aqui e depois aqui, ó. Também, tá? Para vocês sabendo aonde você coloca mais enchimento. Lembrando que essa costura eu vou fazer somente agora, nesse momento, essa costura principal, que é a que vai aqui, tá? Eu vou só fazer essa costura aqui principal, para eu poder começar a colocar meu enchimento aqui dentro. Galera, ó, então a costura que eu fiz, eu já vesti aqui, inclusive na minha cadeirinha novamente, tá? Então eu fiz aquela costura aqui, lembrando que isso daqui é a parte lá do encaixe, onde fica um tipo de uns bracinhos no assento, tá bom? Aqui, ó, eu fiz uma costura aqui no meio, até embaixo, tá bom? Fiz até embaixo aqui. E depois uma segunda costura aqui, ó. Na hora que você vira aqui, ó, uma segunda costura aqui onde a gente marcou com giz, para demarcar até onde vai o meu enchimento. Não fiz essa costura ainda, por quê? Porque eu ainda vou colocar o enchimento, então essa costura eu vou fazer depois,
tá? E costurei também aqui nas partes onde eu falei pra vocês. Por quê? Porque eu tô querendo colocar um pouco de enchimento aqui, tá? Então, ó, eu peguei o meu enchimento, pode ser fibra siliconada, pode ser outro tipo de fibra que vocês tenham. Eu tenho uma fibra mista aqui, que ela é muito usada para acolchoado, tal. Faz tempo que eu comprei ela, então eu não saberia dizer para vocês aí onde vocês podem encontrar, mas provavelmente nessas lojinhas aí na internet vocês encontram, tá? Então aqui é bem simples, é só a gente ir colocando esse enchimento aqui dentro, preenchendo, tá? Vou preencher um pouco aqui primeiro nas minhas laterais, que são preenchimentos menores, tá? E depois, ó, eu vou preenchendo aqui dentro. Você pode fazer esse preenchimento com ele vestido na cadeirinha ou fora também, tá? Mostrei aqui porque eu já estava com ele aqui. Mas a gente vai ter que tirar de qualquer forma, porque a hora que eu preencher um pouco mais aqui, ó, essa marcação, é que eu der uma preenchidinha aqui, eu já vou levar para a máquina e vou fazer a costura de limitação. Por quê? Porque na parte de trás, onde vai o bumbumzinho mesmo, é onde eu quero focar a maior quantidade de enchimento na minha peça. Bem, galerinha, coloquei meu enchimento aqui, tá? Deixa eu mostrar que eu fiz uma alteraçãozinha, que eu decidi abrir aqui aquela costura que eu tinha feito, limitando. Eu decidi abri-la, tá? E deixar com mais enchimento nessa região aqui de trás. Então, na verdade, o que que eu fiz? Eu passei uma outra costura aqui, tá? Lembrando de abrir sempre essa peça, essa parte aqui, para não pegar na parte de trás. Fiz uma costura fazendo este desenho, tá? Então, eu acompanhei ele e fiz isso aqui, ó, tá? Ó, para eu colocar um pouco mais de enchimento aqui, onde a criança vai colocar o bumbumzinho, né? Para ficar mais confortável, tá bom? Ó, aqui. Até vou colocar um restinho que tem aqui nas lateraisinhas. Eu preciso fazer essa costura bem rente aqui, porque senão, a hora que eu coloco o enchimento, ele vai entrando para dentro do forro, tá bom? Então, por isso que eu precisei fazer essa costura aqui, ó, para limitar o acesso do forro aqui no enchimento, tá? Que o enchimento tem que ficar aqui, no assento, ok? Agora sim, eu levo para a máquina, abro aqui, levo para a máquina e fecho essa parte de trás. Galerinha, ó, eu fechei lá na máquina, aproveitei e já vesti aqui na minha peça. Para fazer o quê? Para eu fazer a minha faixa, porque como eu falei para vocês, eu gosto sempre, principalmente a primeira vez que eu tô fazendo esse modelo, esse tamanho, então eu prefiro já ir vestindo. Toda vez que eu faço uma etapa da capa, eu vou vestindo ela na cadeirinha, no assento, né? Para fazer esse fechamento aqui, se você quiser, você pode só passar um elástico costurado aqui ou colocar uma faixa. Aqui, ó, já costurei frente com frente uma faixa de 8 centímetros por 35, tá? Fiz aqui o meu tecido principal e o meu TNT grosso, como eu já estava utilizando, tá? Quem quiser colocar enchimento nele, tipo uma estruturação, pode estar fazendo também, tá? Deixa eu fazer o meu sem estruturação mesmo, bem simples. Aqui eu vou só passar um pesponto para dar um reforço aqui nessa costura dessa faixa, tá? Aqui, galerinha, eu aproveitei e já costurei na ponta dele um velcro, tá? Essa parte áspera aqui. E agora eu vou posicionar aonde eu vou fazer minha costura. Eu vou colocar ela um pouquinho aqui acima. Por quê? Porque aqui vai o viés, né? Aqui a gente ainda vai colocar viés em volta dessa peça. Então eu preciso deixar aí 1 centímetro mais ou menos, que é o espaço do viés. Então aqui eu faço uma costura para emendar. Se você quiser, você já pode fazer a marcação aqui do seu velcro, tá bom? Ó, você sabe que ele vai ficar aqui em torno de 1 centímetro mais pra cá, tá? Então, você faz aqui a altura onde vai ficar o seu velcro. Meu velcro tem que ficar 3,5. Eu vou pôr ele 3,5 aqui, ó, 3,5. Vou marcar ele aproximadamente aqui, ó, tá? Com esse espaço da onde eu vou colocar o meu viés, né, de finalização. Então, eu vou costurar aqui e vou aproveitar e vou costurar essa parte aqui também. Bem, galerinha, ó, depois de feita, ó,
a nossa costurinha aqui final da peça, tá? E aqui também o velcro. Agora a gente vai finalizar com o viés. Para isso, em volta da peça toda, eu vou começar por aqui esse lado. E vocês podem tanto fazer assim e depois costurar e rebater como tradicional, quanto fazer o viés direto, tá? Essa parte eu vou deixar a critério de vocês, tá bom? O viés direto é sempre dobrando aqui e já passando a costurinha direto aqui. Bem, galerinha, ó, fechei então, finalizei o meu viezinho aqui, tá? Ó, fiz o viés em toda a borda dele, tá vendo? Tá? Aqui vou terminar de vestir a minha peça, ó, sempre colocando junto. Se você tá fazendo com tricoline, você sempre tem que tentar colocar junto aqui as partes, ó, desse encaixezinho aqui, para não correr o risco de você arrebentar alguma costura, porque tricoline já viu, né? Aqui vou puxar um pouquinho mais esse meu aqui. Aí. Travou. Ficou assim, meus amores, ó. Tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, quem comprar esse molde, eu esclareço lá na hora da compra, junto comigo lá no Whats, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.